Mateus 24. Aleluias. Do seu versículo 45 em diante. Amém, igreja? Vamos ler para ganharmos tempo. Que diz assim a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor continuamente, constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Amém, igreja? Assim diz o Senhor também, lá em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí então estarás abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sentem dando glória a Deus. Assim vamos aprender um pouco mais com o papai. Porque ele quer nos ensinar. Amém? Igreja, essa noite é uma noite de busca pelo Espírito Santo. Mas teve um louvor que nós sabemos que é a pura e simples verdade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas também o nosso Deus diz que Ele é zeloso, fiel, justo, soberano e amoroso. Amém? A palavra do Senhor em Mateus nos diz: o preparo para a sua vinda. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituirá sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quem está esperando a volta do Senhor, dê glória a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem o chamou, Senhor, para um cargo de liderança, dê glória a Deus. Ou levante a mão. Quem Deus chamou como profeta, como sacerdote, como líder espiritual. Porque eu creio que aqui não é só o nosso pastor. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas será que estamos sendo verdadeiramente merecedores das bênçãos que o Senhor reservou para mim e para você? Será que quando Ele vier vai nos achar prudentes, servindo a Ele na sua obra como convém? Será que estaremos realmente diligentes na obra do Senhor? Ou estaremos dispersos? Ou estaremos vacilantes? Como o Senhor estaria encontrando a sua igreja hoje? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Porque quando a gente abre a boca para dizer, amo ao Senhor, buscai ao Senhor, servir ao Senhor com todo pensamento, sentimento, intenção e força. Amar o Senhor sobre tudo e todas as coisas. É fácil falar? É. É fácil ministrar? É. Mas é fácil viver? Silêncio. Por quê, igreja?
Deus, Ele permite para mim e para você situações em nossas vidas para provar a minha e a tua fé, para saber onde está a minha e a tua confiança, para saber onde está a minha e a tua fé verdadeiramente. Porque não há de ser por acaso nada que a gente passe em nossas vidas. Seja na área secular, seja na área financeira, seja na área espiritual, mas para espiritual estar mal, depende da área secular. Por que, igreja? Deus não é mentiroso. A palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não é assim? Mas o Senhor diz: aquele a quem muito eu dei, muito eu estou para cobrar. A palavra de Deus nos diz, lá em 2 Timóteo, se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Não pode negar a si mesmo. Então, nem todas as bênçãos e vitórias que nós possamos conquistar é porque nós somos merecedores. Lembra de Abraão? Deus fez uma promessa a Abraão. Deus deu uma palavra a Abraão. E na trajetória de Abraão, Abraão errou, sim ou não? Abraão pecou, sim ou não? Sim. E Deus deixou de ser fiel? Não. Porque a palavra de Deus e a promessa de Deus para com Abraão se cumpriu. Mas nós sabemos que Abraão, ao invés de honrar a Deus, honrou a sua esposa. Ao invés de ser fiel a Deus, foi fiel a seu igual, que no caso é sua esposa. Ao invés de temer a Deus, temeu ao homem. Quando? Quando ele foi no Egito e disse a Sara: diga a ele que você é minha irmã, para que não viesse a morrer. Ele pediu a ela para dizer que era a sua irmã. E quando o anjo do Senhor chegou até Abraão e disse a ele que Sara ia ser mãe, ela não acreditou. Ela riu. E esse riso de Sara era de deboche. Mas como Sara não tinha menstruação, todo mundo sabe o que é isso? Ela não sabia que o tempo de Deus é perfeito. Ele chegou e fez ele falou para Abraão. O tempo passou. E Sara não aguentou esperar e cobrou do seu esposo. Ela não buscou a Deus. Ela buscou e cobrou do seu. E disse a Abraão: deita com a minha serva, para que tenha um filho, para que seja cumprida a promessa de Deus na tua vida. Mas Deus disse que ia se cumprir através de Sara. E o que Abraão fez? Desobedece a Deus e obedece a sua esposa. Desagrada a Deus e agrada a sua esposa. Ele não busca a Deus que lhe fez a promessa. Ele não busca a Deus que lhe deu a palavra. Ele agrada e obedece e faz a vontade da sua esposa. E nasce Ismael. E o que é que acontece depois? Todos nós sabemos. Mas Deus permanece fiel para com Abraão. E quando chega o tempo determinado, Sara dá à luz a Isaac. E quando Isaac cresce, Ismael já estava em meia idade. 1 ano mais velho que Isaac. Mas a palavra de Deus diz que por causa do que poderia acontecer, porque não era Isaac o primogênito, mas sim Ismael, simplesmente Abraão
lança Agar e Ismael fora do arraial. Só que, igreja, o que eu quero dizer com isso esta noite, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que conhece a voz do seu Deus e que tem de Deus um chamado, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Ele não fica atordoado com as coisas deste mundo, porque ele conhece o Deus que ele serve. Foi dito nessa noite que Jó, ele mostrou a todos, principalmente ao inferno, que não precisa ser perfeito para agradar aquele que é perfeito. Porque o que Jó era reto, íntegro, temente, que se desviava do mal. E Jó só começou a conhecer o seu Senhor a partir do momento que Deus permitiu que o inimigo tocasse nele. Primeiro Jó perde tudo. E com isso vai os seus filhos. E permanece fiel. Permanece íntegro, permanece justo, permanece temente. Depois vem o inimigo e lança enfermidade em Jó. Ao ponto dele se lançar em cinza e se coçar com caco de telha. Mas nem assim Jó deixou de ser íntegro, justo, temente, reto e fiel. Assim como já foi dito nessa noite, a mulher de Jó disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por quê? Quando está na bênção, glória a Deus. Quando está recebendo vitória, glória a Deus. Quando está recebendo palavras de alegria, glória a Deus, de vitória, de bênção, glória a Deus. Mas quando chega um momento de dificuldade, os glórias cessam. A prudência some. A vigilância não existe. Porque passa a vir a murmuração, passa a vir o reclamar, passa a vir o se queixar, e não entender que aquele que é espiritual não vive da carne, vive pelo Espírito. Porque aquele que é carne, vive pela carne, mas aquele que é Espírito, discerne e vive pelo Espírito. Então nada que nos acontece é por acaso. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Porque tudo que acontece na minha e na sua vida, igreja, depois que servimos, aceitamos a Cristo, é testemunho para aqueles que estão aí fora. Pode ser de bênção, ou pode ser aquilo que Deus diz que Ele faz quando Ele ama, corrige. Então temos que ver o que nós estamos fazendo na presença do homem diante de Deus, como servos e servas do Senhor. Porque o Senhor diz que aquele que Ele muito dá, muito Ele cobra. E qual é o servo fiel que Ele vai chegar e encontrar servindo a Ele naquele grande dia? Bem-aventurado é o servo que o Senhor encontrar fazendo assim. Então aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão, igreja, estamos sendo diligentes, estamos sendo prudentes, estamos sendo vigilantes, estamos fazendo com alegria e amor a Deus? Ou estamos negligenciando e omitindo? Como estamos servindo a Deus? Como estamos buscando a presença de Deus? Como estamos chegando? Como nós estamos chegando a Deus? Faça essa pergunta para você. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Lucas: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas não deixe
de corrigir, repreender aquele que precisa, aquela que precisa. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E não põe a autoridade do homem diante da autoridade de Deus. Não põe a vontade do homem sobre a vontade de Deus. Busque a Deus com todo o teu coração, entendimento, sentimento e força. Mas em verdade, sem falsidade, sem mentira, sem ocultar e esconder nada. Porque se esconde do homem, Deus revela. Se esconde do homem, Deus trava. Tudo aquilo que era para vir na minha e na sua vida não vem. Tudo aquilo que era para chegar na minha vida e na sua vida não chega. Tudo aquilo que era para acontecer na minha e na tua vida, comigo e com você, não acontece. Todas as vitórias que eu e você era para estar recebendo e conquistando, a gente não conquista. Por quê? Negligência, mentira, omissão, é pecado. A palavra de Deus diz, no livro de Josué 7, que Israel perdeu a batalha diante para Ai. Tem ministros aqui, tem homens, além do nosso pastor, que sabe dessa história. Quem conhece sabe que Josué foi para a peleja. Guerreou, mas não venceu Ai. E olhe que o número era bem pouco dos soldados de Ai. É tanto que Josué perguntou: com quantos nós iremos guerrear? Com quantos nós iremos pelejar? Aí teve um que disse: meu senhor, não precisa muito, porque o povo de Ai é pouco. Então vamos levar poucos, porque iremos vencer. Desce Josué e não conquista. Guerreia, peleja, batalha, se cansa, se esforça, se fadiga e perde. Aí volta Josué e busca Deus. Por causa do pecado, diz o Senhor, Israel não venceu. Aí eu cheguei e busquei do Senhor, ele disse, lá em Josué 7, primeiro está escrito, Cã era um dos soldados de Israel. Ele fazia parte dos soldados do exército de Israel. O Senhor disse, faça isso, isso, isso e isso. Não deixe nada. Não traga nada. E Josué pensou que teria sido feito. Mas Cã não obedece. Cã esconde pecado. Cã acendeu a ira de Deus com a desobediência e a cobiça. Isso trouxe consequências. Josué orou a Deus e Deus respondeu: tira o anátema do meio dos teus. Tira o anátema do meio dos teus. O que é anátema, igreja? Pecado. E aí, quando chega, e Deus revelou que foi para o pecado que Israel perdeu em Ai. Mas Josué buscou um conserto com o Senhor. De Cã ele se livrou. E tempo de tirar Cã a vida, pois a guerra não podia perder. Obedeçamos a Deus. Porque obedeçam a Deus quem tem juízo. Faça como Josué, porque ele fez um concerto com Deus. E nesse concerto, Josué vai, busca Cã,
e traz ele para fora do arraial e pergunta: filho, você fez o que o Senhor te mandou? Você fez o que o Senhor te outorgou? Você fez o que o Senhor buscou de você? E Acã, para Josué, foi e falou a verdade. Josué vai lá e pede para Acã tirar tudo aquilo que ele escondeu no meio do arraial, no meio da sua tenda, tudo que ele estava incubado, oculto, escondido, tira do meio da tua tenda, traz para fora. Ele fez. E quando chegou Acã perto de Josué, com tudo aquilo que estaria como anátema, eis que Josué, diante do povo, fez aquilo que ele disse ao Senhor que iria fazer. Desfez da vida de Acã e pegou o corpo dele, juntamente com tudo aquilo que estava enterrado no meio da sua tenda, e queimou. Com isso, diz a palavra, que o pecado foi tirado do meio do povo de Israel. E depois daí o Senhor disse a Josué: não temas, vai, que eu serei contigo, e dessa vez tu irás vencer. E Josué foi, desceu, mais uma vez a Ai, e foi vitorioso. Porque o que estava impedindo Josué de vencer foi o pecado em oculto. Porque Josué era o líder, mas tinha os liderados, entre eles Acã. Entre eles Acã. E se ali não tivesse Josué buscado a Deus, se não tivesse Josué pedido a Deus, ele não saberia que teria pecado oculto no meio do povo. Ele não saberia que teria que tirar o pecado que estava escondido para poder Israel vencer a batalha. E ele não sabia onde estaria o pecado, se o Deus dos deuses não revelasse a ele. O qual importante é ter comunhão com o Espírito Santo. O qual tremendo é ter comunhão com esse Deus vivo. O qual tremendo é ter intimidade com esse Deus. E se você quer isso, busca com todo o afinco, desejo, sentimento, coração e sinceridade. Porque Josué, por causa disso, ele não mais foi envergonhado. Ele não veio a ser derrotado. E ele conquistou a vitória esperada e desejada. Porque ele tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus. E ele com Deus era sincero. A outra sinceridade que podemos ver na Bíblia é Davi. Porque ainda que ele pecasse, mas ele tinha um coração contrito a Deus. Ele reconhecia o seu erro, se humilhava, pedia perdão a Deus. E não praticava mais aquele pecado, mas honrava o seu Deus com a sua vida diante do homem. Que nessa noite nós assim venhamos entender que tem coisas que a gente não conquista, tem coisas que a gente não consegue. Não é porque Deus deixou de ser Deus, não é porque Deus deixou de ouvir a mim e a você, mas porque nós deixamos de confiar e ser fiel a esse Deus. Colocamos o homem no lugar de Deus, colocamos as nossas coisas na frente da vontade de Deus. E esquecemos de entregar, confiar, buscar e esperar a resposta de Deus. O Senhor faz uma pergunta: qual será o servo fiel que quando o Senhor voltar, achará servindo? Porque quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor contínuo constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo? E no versículo 46 diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier achar, servindo.
Igreja, a palavra de Deus diz que todos os servos do Senhor que vieram a viver sobre essa face desta terra não vieram a estar no mar de rosas sem espinhos. Não teve só pétalas, teve lutas, teve dores, teve angústias, teve sofrimento, mas Deus não desamparou nenhum. Daniel, Josué, Gideão, José, Moisés, Davi, Elias, todos eles foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Mas o que vai diferenciar esses homens de nós hoje em dia? Fidelidade, verdade, sinceridade, humildade, lealdade. Ser fiel é uma qualidade ligada à lealdade, ao que é autêntico e confiável. A Bíblia nos alerta para o perigo de transgressão da aliança com Deus e do risco da infidelidade contra o próximo e ao Espírito Santo. Por isso é necessário que o cristão seja fiel e semelhante a Cristo, que foi o fiel até a morte na cruz. Em Cristo temos um pacto extraordinário, a nova aliança, estabelecida pelo sangue. A infidelidade a Deus é descrita como quebra de aliança, idolatria e adultério espiritual. Você sabia disso? Que a infidelidade a Deus é isso? É descrito como quebra de aliança, idolatria e adultério espiritual? Pois é. Eu tive que buscar isso hoje. Não foi hoje, foi desde ontem. Passei a madrugada toda, eu e o pai. Mas só que, pontos-chave sobre infidelidade a Deus. Primeiro, desobedecer à sua vontade e priorizar ídolos. O que são ídolos? O eu, prazeres, dinheiro ou família, e etc. E trair a confiança depositada, porque Deus levantou homens e mulheres. Deus escolheu homens e mulheres. E neste depositou confiança. O Espírito Santo está na minha e na sua vida, igreja. Isso foi uma promessa do Cristo. Eis que eu irei para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Consolador e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. E Ele vos ensinará tudo que convém. Tudo que for necessário, tudo que vocês precisem, Ele estará para ensinar a vocês. Então, aqueles que ainda não estão, busca, mas sem reserva. A consequência da infidelidade é afastar a proteção divina. Sabia disso? Que Deus, Ele fica aqui e permite coisas na minha e na tua vida, porque eu e você pode estar sendo infiel para com Ele, causando desmoronamento espiritual, emocional e desonra. Então vamos vigiar, igreja. Vamos vigiar. Porque consequências da infidelidade tem. É afastar a proteção divina. Ou seja, a minha infidelidade, o meu pecado, pode afastar a proteção divina da minha vida e da vida da minha família. Causando desmoronamento espiritual, emocional e desonra. Quem já viu dizer que a depressão é o mal do século? Por causa de quê? Muitos evangélicos estão deprimidos, muitos evangélicos estão indo para a caverna.
Era para ser assim, igreja? Muitos evangélicos estão se matando. Por quê? Já pararam para observar? Que a palavra de Deus começou a dizer: do que se queixarás o homem, a não ser dos seus próprios erros e pecados. Se alguém for tentado, não diga de Deus eu sou, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Examine-se o homem a si mesmo. Então temos que ter essa sensibilidade, igreja. Se alguma coisa na minha e na tua vida, por menor que seja, que não convenha àqueles que servem a Deus de acordo com o que está escrito aqui na sã doutrina, vamos buscar atirar da minha e na tua vida, porque está como rapina, anátema, erro é anátema, omissão é anátema, o eu é anátema, porque o eu, que diz aqui a palavra, é consequência. Porque eu nunca vou dizer que eu estou errada, estando errada. E Deus sabe que eu estou errada. E se eu não reconhecer o meu erro diante do homem, na presença de Deus, exaltando Deus na minha vida, eu vou perecer. Eu vou perder aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. E pode ser na minha área espiritual, na minha área familiar, na minha área financeira ou na minha saúde. Mas eu tenho que examinar a mim, porque as consequências vêm da infidelidade. Acã, ele foi desobediente. Josué, por ele ter uma intimidade com Deus, ele buscou a Deus. E Deus disse: você tem que fazer isso. E ele buscou fazer. Aí quando ele fez, o Senhor disse: agora vai. E não temas, porque eu serei contigo. E ele venceu o exército de Ai. E a vergonha não vai ficar para o povo de Deus. A vergonha não vai ficar para os que buscam fidelidade para com Deus. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantem contra a verdade. E os que digam ser, mas que não honram aquele que é. Ah, mas eu estou passando por lutas. Examina. Porque a comunhão é que nem um cristal. Você leva tempo para conquistar. E para você conquistar tem que haver renúncia. Tem que haver busca. Tem que haver perca. Você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida. As coisas velhas se passarem, para tudo vir a ser novo. Abre mão daquilo que é velho, que ainda está na tua vida. Abre mão daquilo que está atrapalhando o crescimento espiritual de Deus na tua vida. E se você não for batizado, busque em Deus o que você não pode de você mesmo. Ensina-me, Senhor, a te buscar. Ensina-me, Senhor, a descer mais. Tira de mim o que não agrada a ti. Tira de mim o que não te honra. Tira de mim o que não te louva, o que não te serve. E enche-me com teu eu espírito. Por quê, igreja? Nossa palavra deve ser cumprida. Consequências da infidelidade: ser envergonhado, castigado e ser apanhado na mentira. Ah, mas esse que ele diz, esse que eu castigo a todos que eu amo. Então não pense em você, não pensemos nós, que nada está sendo por algum motivo, porque está. A palavra de Deus é bem clara. Abraão foi levantado como cabeça. O Senhor fez a promessa a Abraão. Mas só que Abraão desobedece a Deus e agrada a sua esposa.
Abraão teme o homem e não busca a Deus. Igreja, eu sei que hoje é um culto de busca pelo Espírito Santo. Mas o Senhor assim diz para mim que a questão da igreja não é a união. A questão da igreja não é união. A questão da união vem do Pai. Porque unidos nós somos em Cristo Jesus. Mas examine o homem a si mesmo. O que queres que vos faça, façais vós também, diz o Senhor. Primeiro, eu busco o exemplo de fulano, não. Vós sois a luz do mundo, sal da terra e exemplo para os gentios. Você já é um exemplo. Você já é luz. Essa noite Deus quer de mim e de você renúncia. Deus quer de mim e de você cumprimento da palavra. Porque aquele que ele levantou vai ter que ser como Josué. Aqueles que ele levantou tem que ser como Gideão. Há mulheres também? Há mulheres também. Há Déboras, a Esther, a Ruth. Todas elas foram cheias da presença de Deus. Não vieram a ser inúteis, não vieram a ser em vão, vieram a ser fiéis. Maria Madalena, Maria mãe de Cristo, todas foram mulheres cheias da presença de Deus. Fizeram a obra do Senhor com excelência, com humildade, com amor, simplicidade. Não tiveram na frente dos holofotes, mas não deixaram de ser notadas por Deus. Porque o que fazem não é para a glória do homem, mas sim para a glória daquele que escolheu a cada uma delas. Então que nessa noite nós venhamos a saber que o que Deus quer não é a palavra apenas. Deus quer o cumprimento dela. Deus quer que sejamos para com Ele o que Ele é para comigo e com você, igreja. Porque quando Ele chegar naquele grande dia, Ele quer encontrar a mim e a você, servindo a Ele. Com alegria, servindo a Ele. Com gozo, com prazer, com dedicação e vontade. Honrando a Ele, mesmo em nossas fraquezas. Mostrando para Ele que Ele é o tudo em nossas vidas. Como fez Jó. Não conhecia Deus de ouvir falar. Mas nem por isso envergonhou ao Espírito Santo. Nem por isso deixou se dar um mau testemunho na presença de quem quer que seja. Mas ao homem mostrou quem era Deus e a Deus mostrou quem era ele. Ou ao inferno, no caso, né? Porque Deus já sabe. Jó mostrou ao inferno que o valor dele não é porque ele tem. O valor dele é porque ele é. Então não está naquilo que eu tenho materialmente, mas naquilo que eu sou para o dono da minha vida, na presença do homem. Então que nós sejamos fiéis a Deus, que nós façamos como Josué, que nós façamos como Jó. Porque Deus quer uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus quer uma igreja unida no Senhor Jesus. Ele quer uma igreja prudente, fiel, temente, justa, amorosa, íntegra e reta na presença do homem. Não perfeita, porque perfeito só Ele é. Que sejamos assim para Deus. Quando der uma palavra, honra. Quando falar alguma coisa, cumpre. E se não puder, mostra. Ó, fulano, não deu para eu ir por causa disso e disso. Mostra respeito. Mostra que você realmente considera. Mostra que realmente a pessoa é importante para você, assim como você quer que ela veja que você também é importante.
A importância que você quer, dê. O valor que você quer, exponha para outra pessoa. Porque o que Deus diz para mim e para você é isso. Desobedecer à sua vontade e priorizar ídolos, o eu, o prazer e dinheiros é trair a confiança depositada. E a gente não pode nos afastar da proteção de Deus por causa disso. Sejamos sensíveis a tudo. Tudo. Porque se vier setas, vier retaliações, vier levantes, vamos buscar em Deus o joelho, porque não é por acaso. E se vieram rumores, vamos buscar a Deus, para que Ele nos dê a direção certa. E não façamos nada de nós mesmos. E nada que venha envergonhar ao Espírito Santo e a palavra de Deus. Que nessa noite nós tenhamos aqui com a certeza que não é por falta de união, é por falta de sinceridade, fidelidade a Deus. É por falta de verdade diante de Deus para com o nosso próximo. Porque Acã, ele escondeu pecados, ele escondeu anátema, e Deus disse: não esconda nada, não traga nada, não deixe nada que venha a ser vergonha na tua casa. Porque senão, não vai ter vitória, não vai ter bênção, não vai ter nada que você espera. E foi assim com o exército de Israel. Josué precisou tirar o anátema do meio do povo, para que pudesse Deus dar vitória a Israel. E é assim na minha vida e na sua vida, igreja. Nada é por acaso. Que nessa noite nós tenhamos aqui, e sem o orgulho da carne, sem o orgulho do eu. Porque a palavra de Deus diz: quando vier a ser corrigido, não endureçais o vosso coração. Porque nada na presença de Deus é em vão. O inimigo achou que era melhor que Deus. O inimigo achou que era igual a Deus. O inimigo tão que ele achou que ele tentou usurpar o trono de Deus. Mas Deus mostrou quem é Ele para aquele que queria ser igual a Ele. Então não façamos igual ao inimigo. Não venhamos estar na presença de Deus com capa, com aparência, com falsidade, com mentira, com um pecado, anátema oculta. Se cumprir, se der uma palavra, cumpra. Se fez uma promessa, honra. E se tem alguma coisa que tem que ser feito na presença de Deus, na tua casa, faça. Não deixe seu irmão ou sua irmã morrer por causa do teu orgulho. Porque se muitos descem a tumba fria por causa de depressão, sendo crente, sendo servo de Deus, é porque engole muita coisa, omite muita coisa, esconde muita coisa e não entrega nada. Ah, mas Deus é vaso, não. Deus é olheiro, o vaso sou eu e você. Quem tem que usar a mim e a você é Deus. E quem tem que mostrar a Deus e ao homem que Ele é eu e você. Desde quando você saiba que você conhece e é conhecido pelo Deus que você serve. Porque Ele disse: não precisa se justificar. Quem vai justificar é Deus. Amém? Então façamos a vontade de Deus. Doa quem doer, goste quem gostar. A honra e a glória é de Deus. O orgulho não é de Deus. Então a vontade de Deus prevalece. Se eu falar de mim, Deus cobra de mim. Se eu falar da carne, eu vou pagar preço. Isso eu aprendi lá atrás. Mas eu sei que eu tenho um Deus na minha vida. Eu estava falando com uma pessoa, já vou encerrar. Aí eu disse a ela, disseram para mim que só quem tinha direito de corrigir a ele era o pastor. Só quem tinha direito de chamar a atenção dele era o pastor. Aí eu me calei.
Porque, como diz a palavra, se teu irmão errar ou pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. E ganhou teu irmão e glorifica a Deus. Mas se não, pode chamar, se for preciso, o pastor. Ou se não, entrega ao Pai. E pede a Deus que Ele mostre que Ele é Deus na sua vida. Assim eu fiz. Quando foi no domingo, aí eu estou, Senhor, papai diz, fazei prova de mim, saber que eu sou Deus. Eis aqui eu. E foi exatamente como a pessoa pediu que o papai fez. Do jeito que a pessoa pediu, o papai fez. Porque quem ministrou a palavra foi o nosso pastor. Então Deus justifica aqueles que buscam ser fiéis e sinceros diante do homem para com Ele. Mas se eu não fosse assim, eu não teria a justificativa de Deus. Deus não mostraria que Ele era Deus na minha vida e que Ele era Deus comigo. Que nós sejamos assim para com Deus. Que quando o inimigo levantar qualquer um para nos envergonhar, ele venha a ser envergonhado. E quando o inimigo se levantar e dizer qualquer coisa contra mim e sua vida, o nosso Deus venha a ser o nosso defensor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus.